Todo o cenário escatológico, ou seja, profético, que fala sobre a doutrina dos últimos tempos, ela é em forma espiral. Tem aquilo que vai acontecer no fim, que vai ser a definição, a decisão final, mas é como se Deus, pelo seu amor e sua infinita bondade, permitisse a seu povo certos treinamentos. Quando João diz, o anticristo virá, se prepare para ele, ele também diz, mas, em verdade, muitos anticristos já estão entre nós, numa proporção menor. Quando a gente lê o livro de Apocalipse, por exemplo, quando eu escrevi o livro Cartas para Minha Amada, as primeiras coisas que você lê no livro, você vê a glória de Deus, você vê aquele esplendor. João diz, eu fui levado, eu fui tomado, eu vi, eu caí no chão, eu fiquei extasiado. Mas, em seguida, ele começa a escutar Jesus falar e dizer, escreve. E as coisas que Jesus escreve eram coisas que já estavam acontecendo naquele tempo, mas que também iria acontecer durante os tempos, e que estão acontecendo hoje, e outras que ainda vão acontecer. Então, como é que funciona isso, pastor? É porque é como se fosse aumentando a dimensão. Você vai ver que há um momento em que existem desastres climatológicos. A ecologia, a terra é ferida, mas você vê que no começo é 1/3 das águas foram contaminadas. E isso vai no acrescente até que lá no final, todas as águas. Então é como se nós estivéssemos num processo, e estamos vivendo esse processo. Porém, hoje é o dia que nós podemos ainda tomar decisões. Esse é o tempo. Deus fez com que Noé construísse uma arca. Mais de 100 anos. Aquele povo teve oportunidade para se aproximar de Noé, para consultar Noé, para dizer, a gente entra nessa arca, cabe todo mundo aí dentro, nós podemos construir uma arca igual a essa, você pode, mas eles preferiram ficarem anestesiados, apáticos, zombando. Eles tomaram uma decisão catastrófica. E nós somos chamados diariamente a tomar decisões desde que nós éramos crianças. Quando a gente começou a dizer alguma coisa em casa, a gente já começou a dizer alguma coisa. A gente já começou a dizer à mamãe se gostava dessa comida ou se gostava daquela. Você nunca viu uma criancinha, quando come uma coisa que gosta, a carinha de gosto que ela faz, não é? E quando você dá uma coisa que ela não gosta muito, ela faz careta. Já viu isso ou não viu? Não é? É claro que, quando ela vai crescendo, as decisões vão ficando o quê? Mais sérias. Se nós deixássemos uma criança de 5 anos escolher o seu menu nutricional, ela saberia. Ela diria, eu quero chocolate, sorvete, pizza, Coca-Cola e Nutella. Então, ela também tem que aprender, quando é criança, que as decisões não podem ser feitas apenas pelo que eu quero, pelo que eu gosto, pelo que eu penso. Ela vai dizer, eu vou te dar um pouco de chocolate, eu vou te dar sorvete, mas eu preciso que você coma proteína, carboidrato. A criança não vai entender essas palavras, ela diz, você vai ter que comer um arrozinho com feijão e um bife. Mas o fato, queridos, é que quando a gente vai crescendo, as decisões vão ficando mais sérias. Todo dia você tem que tomar decisão. Você que está aqui nesse local hoje, você tomou uma decisão hoje. Você disse, eu vou cultuar o Senhor junto com meus irmãos. Sim ou não? Não é verdade? Você que está em outra cidade, em outro país, que está ligado agora no YouTube, no Vida com Vida News, ou através do Instagram, ou qualquer outra rede social, você tomou essa decisão. Você disse, quero participar desse culto. Talvez você que mora aqui também, está doente, está enfermo. Você disse, eu quero assistir. São decisões. E tem gente que pode tomar a seguinte decisão, não quero vir. Mas o fato é que, apesar de termos toda a liberdade de tomarmos nossas decisões, nós sabemos e devemos ser avisados que cada decisão tem a sua consequência.
Convicções acertadas nos trarão bons resultados. Repita isso, por favor. Convicções acertadas nos trarão bons resultados. O versículo base que eu trouxe hoje, Joel 3,14, nos mostra um cenário como se fosse um vale chamado Vale da Decisão. E diz assim: multidões no Vale da Decisão. E aí ele explica, porque o dia do Senhor está perto. Quando? No Vale da Decisão. O livro de Joel, basicamente, nos traz 3 alertas. É um livro pequeno, 3 capítulos. Basicamente, todas as Bíblias traz 3 capítulos. Na Bíblia hebraica são 4 capítulos, mas é a mesma coisa. Apenas eles pegaram o 2 e o 3 e aumentaram. Os 3 e o 4 a gente transformou no terceiro. Há muita história entre aqueles que estudam sobre quem era Joel, porque Joel era um nome comum. E não é um profeta que teve assim uma grande relevância no seu tempo. Mas, pelo que se fala, pelos estudos, os acontecimentos, se chega a entender que ele foi contemporâneo de Elias. Possivelmente ele era uma criança no tempo de Elias. E foi contemporâneo de Eliseu. Então, eles profetizam coisas parecidas, coisas iguais, mas eles estão falando para uma nação que está dormindo, que está embriagada, que está apática. E ele fala de 3 aspectos. O primeiro, literal. Qual é o literal? Uma praga temida por aquele povo. Aquele povo era um povo agrícola, essencialmente agrícola. Eles precisavam do fruto da terra para viver, para sobreviver. Existia uma praga chamada gafanhoto. Lembre que em Malaquias existe uma deixa do profeta dizendo que Deus vai repreender o devorador, que era um tipo de gafanhoto. E ali ele vincula isso à nossa capacidade de dar, à nossa capacidade de priorizar Deus, à nossa capacidade de trazer dízimos, trazer ofertas, não pelo dízimo em si, a oferta em si, mas pela mudança de atitude interior. Deixar de ser alguém que só pede para ser alguém que retorna. Compreende o que eu estou dizendo? Deixar de alguém que só pensa nas suas lutas e começa a pensar, em primeiro lugar, o reino de Deus. Então, nós sabemos que aquele povo que não tinha naquela época o DDT, sabe o que é isso? Não? Como é? Descarga direta à distância? Não. São venenos que matam as pragas. Por isso que a gente chama dedetização. É para dedetizar. Não tinha. Por não ter, eles só tinham um que podia repreender as pragas do gafanhoto. Quem era ele? Deus. Ele disse: eu repreenderei e darei de volta. Então, num período de uma extrema dependência de Deus. Então, o primeiro alerta que ele fala é o seguinte: vocês estão afastados de Deus, e por estarem afastados de Deus, as pragas de gafanhotos estão a caminho. Porém, ele não fala apenas do gafanhoto literal, ele fala de um gafanhoto mais nocivo. Ele também traz aqui uma previsão profética para o ataque da Babilônia. Porque até os gafanhotos têm essa escala. Começam gafanhotos que mexem nas folhas, outros que mexem nos frutos, outros que entram na cidade e outros que entram nas casas. E ele está dizendo, eles estão chegando. Os babilônios estão chegando. E por último, ele faz uma advertência sobre o escatológico dia do Senhor. Ele chama isso, existe um dia chamado dia do Senhor. Outros profetas dizem o dia da vingança do nosso Deus. É interessante que não somente ele, vários profetas advertem que o dia do Senhor seria precedido por homens apóstatas,
apáticos, anestesiados, enebriados com suas vaidades, com seus psicotrópicos, que não os deixam pensar, chorar, sentir dor. E se você trouxer isso para hoje, nunca tivemos uma época onde as pessoas não querem sentir dor, onde as pessoas fogem da dor. Se eu estou assistindo uma coisa e me traz alguma dor, eu mudo. Eu quero entretenimento. Conversava eu com minha esposa. Hoje, claro que sempre teve tranquilizante, sempre teve isso, mas o que nos surpreende hoje é que hoje tem crianças tomando tranquilizantes. Adolescentes tomando tranquilizantes. Jovens tomando tranquilizantes. O Rivotril não é apenas coisa do tio, é de todos. Porque temos uma sociedade onde eu não quero sofrer. Não me faça sofrer. Se esse trabalho me traz algum sofrimento, eu quero mudar. Se esse casamento me traz algum sofrimento, eu quero mudar. Se conviver com você me traz algum sofrimento, eu prefiro tirar você. Quantas coisas você lê aqui, você está aqui na internet, você está vendo as coisas e está dizendo, se essa pessoa, não sei o quê, fora! Nunca viram isso? Deixa passar! É quase como que diz assim, se você não tem uma pessoa do bem, o que é gente do bem? É aquela pessoa que só fala coisa boa a seu respeito. Ela não te confronta. Ela te acha sempre novo e magro. É de Deus. Uma pessoa que dá um toque vez por outra, você sente um toque de inveja nessa pessoa. É uma pessoa negativa, que drena a nossa energia. Então vivemos esse momento, essa coisa apática, essa coisa que é o que o pastor estava dizendo, isso chama-se apostasia. É o extremo não quero Deus, é o extremo não quero ninguém no meu calcanhar, é o extremo eu não quero que ninguém fale nada comigo. Eu me basto. É o momento do ensimesmamento, volta para dentro de você, você é a sua solução. Se bem que no meio disso tudo possa ter algumas verdades, porque a pior mentira não é mentira. A pior mentira são mentiras mescladas com algumas verdades, porque confunde. É claro que você é o autor da sua história, é claro que eu estou trazendo você aqui hoje para dizer que você vai tomar decisões. Você já tomou decisões, você terá que tomar decisões. Mas eu não vou dizer que é você sozinho, porque Cristo disse, sem mim, nada podeis fazer. Eu não vou dizer que é você isolado, procurando um séquito de seguidores que lhe bajulem, que vai trazer paz, segurança, alegria e vida eterna. Não é assim. Então, quase todos os profetas mostram esse cenário de apatia. Você vai para Abacuque, ele está dizendo, eu só vejo corrupção, e ele reclama com Deus, por que o Senhor me deixa ver isso? Joel também fala isso. Joel diz em 1:5a, ébrios, despertai-vos e chorai. O povo tinha perdido a capacidade de chorar. Você diz, não, mas hoje o povo chora. Não, hoje o povo reclama, choraminga, mimimi. Chorar aqui é diferente. Chorar é quando eu olho para dentro de mim e digo, errei. E eu choro. Me afastei de Deus. E eu choro. Desprezei a família que Deus me deu. E eu choro. Ele diz aos sacerdotes, no capítulo 2, versículo 15, tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene. Ele está dizendo a coisa séria, gente. Sacerdotes, toquem as trombetas. Sacerdotes, quando chegarem na sua casa, toquem a trombeta. Chame sua família, bote embaixo das suas asas, como a galinha faz com seus pintinhos, e diz, a gente precisa entender que tem um negócio acontecendo aí, e não é fácil. E nós precisamos entender isso. E ele está dizendo, acordem. Mas, paralelo a essa onda de apatia, todo profeta proclama que existe uma outra onda. Uma onda de glória. Abacuque viu essas duas ondas paralelas,
De um lado, toda essa malignidade, mas, por outro lado, ele disse, é bem verdade, no decurso do tempo, dos anos, o Senhor vem fazendo milagres, 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 milagres. Isso também é uma onda crescente. Porque Apocalipse começa ele vendo a glória de Deus, mas explode lá no final, com ruas de ouro, com a presença de Deus, onde ele diz, lá nem tem templo, porque Deus habita conosco. Então, por um lado tem essa apatia, mas por outro lado tem um avivamento acontecendo. E eu estou aqui hoje para dizer, eu quero ficar do lado do avivamento. Abacuque chega a dizer, um dia, a glória do Senhor encherá toda a terra como as águas encobrem o mar. E Joel diz, no capítulo 2, 28, e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Você entendeu o cenário apocalíptico, queridos? É de um lado aqui, é uma confusão, é sangue, é o sol se transformando, a lua em sangue, o sol em trevas, é uma confusão tremenda, mas do outro lado é o Espírito do Senhor sendo derramado copiosamente sobre a tua vida, sobre o teu cônjuge, sobre os teus filhos, sobre tuas filhas, sobre teus servos, sobre tuas servas, e aquele que clamar o nome do Senhor, não é mais ou menos, será salvo. E nós temos que entender que é isso que nos leva a esse lugar chamado Vale da Decisão. Onde é que nós vamos entrar aí, querido? Qual é a onda que a gente vai surfar? Qual dessas correntes a gente vai navegar? Porque quando a gente estuda esse multidões no Vale da Decisão, por causa do dia do Senhor, nós entendemos que este é um dia profético. O que é que significa um dia profético? É um dia que vai acontecer, já está acontecendo. Mas esse dia vai acontecer, é um dia. Alguns entendem que vai ser a batalha do Armagedon. Não posso afirmar 100%, mas eu sei que é um dia que será decisivo. E você sabe qual é a diferença desse dia para hoje? É que hoje quem toma decisão é nós. Mas nesse dia, quem vai tomar a decisão é Deus. Nós estamos tomando a decisão hoje de que lado nós vamos ficar. Mas naquele dia, será o Senhor que dirá, eu vou tomar a decisão. Mateus 25, Jesus nos ensina. Preste atenção. Aqui está dizendo multidões e multidões aonde? Jesus diz, e todas as nações, Mateus 25, serão reunidas em sua presença. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. Então, dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde, benditos de meu Pai. Que coisa, hein? Vale a pena, queridos, qualquer sofrimento, qualquer luta, qualquer batalha, para um dia escutar o rei dizendo para você e para mim, vinde, bendito do meu Pai. Entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação
do mundo. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Um dia de decisão, um dia glorioso e um dia catastrófico, porque é esse o fim. O fim terá essas duas vertentes. A Bíblia diz: a glória vencerá. Repete isso. Amém, queridos? Aí a gente poderia fazer uma pergunta: o que é que vai fazer a grande decisão de Deus? Qual vai ser a diferença que vai fazer Deus decidir? Será que é porque eu digo um glória a Deus mais alto? Ou mais baixinho? Será porque eu gosto mais de hinos antigos ou de hinos novos? Será que é que eu gosto de hinos com mensagens, onde a gente canta e tem toda uma história? Ou é porque eu gosto de hinos repetitivos, que apenas diz uma frase, outra frase, e me faz entrar em cataclismo? Você acha que essas coisas vão decidir isso? Você acha que é porque eu boto um blazer aqui para pregar, ou se eu viesse pregar aqui só de camiseta? Você acha que isso vai ser o que vai fazer a diferença naquele dia? Jesus é tão bom que ele nos ensina, no mesmo trecho. Versículo 42. Ele diz: vou dizer o que é que vai fazer a diferença na decisão. Porque eu tive fome e não me destes de comer. Tive sede e não me destes de beber. Sendo forasteiro, não me hospedastes. Estando nu, não me vestistes. Achando-me enfermo e preso, não fostes ver-me. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te demos assistência, e não te assistimos? Então lhes responderá: em verdade vos digo que sempre que eu deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. Queridos, o que me deixa extremamente extasiado quando leio isso é entender que essa grande decisão de Deus, ela será decidida pelas nossas pequenas decisões. São as nossas pequenas decisões, essas decisões que tomamos no dia a dia, que determinarão a decisão de Deus. É quando eu decido, ao ver uma mulher com roupa insinuante, se eu desvio o meu olhar ou se eu a sigo com o olhar. É quando eu decido, ao entrar na internet, o que assistir. É o que eu decido quando vejo um necessitado passando necessidades. É o que eu decido quando eu vejo pessoas precisando que eu fale de Jesus para ele. Mas eu estou com vergonha de falar, para que eu não fique fora de moda, para que eu não seja cancelado. É um perigo muito grande ser cancelado. Você imagine, você com a sua conta no Instagram, e você faz uma palavra dizendo que sobre Jesus, e as pessoas lhe cancelarem. É muito triste, você não dormirá. São essas decisões, queridos. Eu lembro quando eu era muito jovem, mas muito jovem, muito jovem, que eu me decidi pelo Senhor. Eu achei que ia ser uma alegria geral, mas não foi. Muita gente ficou chateada comigo. Muita gente que antes me criticava por ser o maluco beleza da turma, agora ficou chateado porque eu era o crente da turma. Eu me lembro que Deus colocou uma frase na minha cabeça, que era mais ou menos assim: eu quero Jesus porque Ele me quer. E tem mais: se ninguém quiser, eu quero. E até fui ajudado naquela época, porque tinha uma música que cantava isso: caminhando vou para Canaã, caminhando vou
para Canaã, caminhando vou para Canaã. Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Até aqui está tudo bem, não é? Vai dizer assim, se meu pai não quer, não impede a mim. Se meu pai não quer, não impede eu ir. Se meu pai não quer, não impede eu ir. Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Essa música é boa porque dá para você incluir toda a vizinhança. Você pode cantar 2 horas de louvor, sabe como é, Jansen e Samuel? Você vai colocando cada pessoa, nome e tal, entendeu? Mas aquilo eu estava dizendo o seguinte, é uma decisão. É uma decisão. Eu entendi que um dia haverá o grande dia do Senhor. Enquanto esse dia não vem, existe uma missão a ser feita. E essa missão é multiplicar a vida de Jesus na vida dos outros. É chegar para aquele que está pobre, faminto, necessitado, e dizer, eu decido te amar. Começando a entender que amar é muito mais que sentimento. Amar é uma decisão. Eu decido amar. Eu decido amar com o amor de Deus. Entrando na parte prática da mensagem, nós precisamos entender que a Bíblia está cheia de exemplos. Existe uma parábola muito conhecida, a parábola do filho pródigo. Quantos aqui já, pelo menos, ouviram falar dessa parábola? Levante a mão. Olha, a grande maioria. Uma parábola muito conhecida, mas que pode ser utilizada parte dessa parábola para entendermos isso. A Bíblia diz, em Lucas 15, o próprio Jesus ensinando, versículo 11, ele diz, continuou, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me parte dos bens que me cabe, e ele lhes repartiu os haveres. Então, veja bem, aqui tinha um filho que tinha um direito, o direito era um direito à herança, compreende ou não? E ele fez uma decisão, ele disse, eu quero a herança. Ele tinha um irmão que também tinha direito à herança e tinha herança. A diferença é que esse jovem estava dizendo, eu quero gastar essa herança longe de você, papai. Eu quero que essa herança financie a minha viagem para longe do pai. Eu quero ficar longe do pai. E eu tenho uma herança, eu tenho um depósito, e eu quero usar esse depósito. Sabe, meus amados, a Bíblia conta que ele viveu uma aventura. No início, usufruiu de tudo que o dinheiro pôde lhe oferecer. Mas com pouco tempo veio a dura realidade, as consequências de uma decisão impensada. No versículo 13 diz, passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Essa palavra dissolutamente, biblicamente, é o seguinte, ele gastou em bebidas, em farras, com mulheres, com supostos amigos. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Aqueles amigos, foi o que aconteceu com eles? Aquelas moças que achavam ele tão bonito, desapareceu, fugiu, sumiu. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Isso, inclusive, foi dito, se eu não me engano, na última mensagem pelo pastor, se não foi o pastor, foi um outro pastor que eu escutei. Você sabe que para o judeu, o porco era um animal considerado imundo. Tanto é que quando houve aquela profanação do templo, que fazem um sacrifício de porco dentro do templo, aquilo foi uma coisa terrível. Agora, você imagina para um jovem rico, gastador de dinheiro profissional, agora está cuidando de porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Ele não podia comer nem da comida que o porco estava comendo. Que queda, hein? Sabe, mas uma coisa impressionante. Eu queria, de maneira prática, dizer para você, dizer para mim, quais são os 4 passos que eu considero, pode ter mais, que ajudam a amar a decisão. A primeira coisa é não orar. Muitos anos atrás eu li um livro que dizia assim, ocupado demais para não orar. Eu tenho um hábito com a minha esposa de começar os dias orando. A gente conversa um pouco um com o outro sobre o que estamos lendo na Bíblia.
abrimos o coração sobre nossas ansiedades, tristezas, ou alegrias, ou felicidades, ou sonhos, e aí nós celebramos a Santa Ceia e oramos. É uma diferença enorme o dia. As coisas que eu vou decidir, as coisas que ela vai decidir, é uma diferença enorme essa prática de orar. Você entende o que eu estou dizendo, sim ou não? Mas há dias, eventualmente, que eu estou muito ocupado, ou ela, e a gente diz, vamos, a gente faz no final do dia. É muito diferente, queridos. Você diz, mas por que, pastor? Você não sabe orar sozinho, não? Tem que a pastora ficar do seu lado orando? Eu sei orar sozinho. Mas quando eu oro com ela, existe mais elementos. Existe um elemento chamado confissão, existe um elemento chamado abrir o coração, existe um elemento que eu digo assim, olha, eu estou com medo dessas coisas. E essas coisas fazem com que a oração, porque Deus já sabe, mas Ele quer que você fale, porque quando você fala, você ouve o que você está dizendo. Segunda coisa muito importante, quando a gente, primeiro é não orar, segundo é quando a gente toma decisão baseada no nosso próprio julgamento. Quantas vezes você olha para alguém, está bem vestido, você diz, essa pessoa é do bem. Às vezes olha para outra pessoa que não está com aquela vestimenta do jeito que você acha, você diz, é do mal. Esses são nossos próprios julgamentos, é aquilo que a gente analisa. Por isso que quando Samuel estava lá na casa de Jessé para ungir o rei de Israel, que aparecia aqueles jovens altos, bonitos, fortes, Deus dizia, não olhe para o exterior, não olhe para a sua aparência, porque eu não sou como o homem vê o que está fora, eu vejo o que está dentro. Então entenda, como é então que eu vou fazer um bom julgamento, pastor? Você precisa orar, porque se eu não sei o que está dentro, quem é que sabe? É Ele quem vai me dar discernimento. Terceira coisa que quando eu começo a andar nesse caminho, decido mal, chama-se autossuficiência. O que é autossuficiência? Isolamento, não peço conselho. Eu chego em casa de surpresa com um carro novo. Telefono minha esposa, vem ver a surpresa que eu tenho para você. De surpresa? Sim. Ela queria uma SUV, uma van. Eu chego lá, num conversível de 2 lugares. Espetáculo! Ela diz, você esqueceu que tem 3 filhos? Você esqueceu que a gente precisa colocar as coisas atrás do carro? Né? Então, a pessoa tomou uma má decisão. E ele tem o seu modo de pensar porque tomou essa decisão. Egoísmo. Eu penso no meu bem-estar imediato, não penso nas consequências ou prejuízos. Queridos, uma coisa é certa, nós vamos ter que tomar decisões, sim ou não? Já tomamos, seguiremos tomando. Mas o ponto aqui é nos alertar que Gálatas 6,7 diz, não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Você diz, pastor, o senhor começou falando do grande dia do Senhor, do dia da vingança do nosso Deus, o senhor está falando daquele cenário apocalíptico, e agora o senhor está falando de coisas aqui da terra, é porque é aqui, desce um pouco, baixa, coloca o pé no chão, é aqui que eu estou decidindo aquele dia. É aqui, nesse momento aqui, que eu estou decidindo aquele dia. São nas coisas que Jesus disse, nas pequenas coisas. Estive nu, tinha fome, tive necessidades. São nessas coisas. O problema, queridos, quando a Bíblia diz, não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. O problema não é tomar decisão, é baseado em que eu tomo decisão. Muitas vezes tem razões lógicas. Não sei quantos sabem aqui a briga que havia entre Esaú e Jacó, pela primogenitura. E Esaú tinha direito, porque nasceu um pouco antes, eles eram gêmeos. E a Bíblia diz que um dia Esaú disse que estava morto de fome, se não comesse ia morrer. E vende a sua primogenitura por um prato de lentilhas. Deus chamou Abraão, Deus disse a Abraão, sai de sua terra e de sua parentela para um lugar que eu vou te mostrar. Ele obedece a Deus, mas leva a tiracolo um parente, chamado Ló. Agora é diferente, já que levou, leve. Não é para levar, mas levou, agora fica. Aí tem um dia que ele descobre que os pastores de Ló estão brigando com os pastores dele por causa das ovelhas. Qual é a solução que Abraão tem? Vamos separar. Abraão evitou o conflito, Abraão evitou conversar. Senta aqui, Ló, vamos bater um papo, bora. O que é que está vendo, querido? Deus nos deu prosperidade, você tem muitas ovelhas, eu tenho muitas ovelhas. Se a gente tivesse pouca, ninguém estava brigando. Mas é tanta. Você é meu sobrinho, sou seu tio, te trouxe a tiracolo, gosto de você. Vamos resolver essa pendência? Não. Qual foi a solução?
precisa parar, vai para um lado que eu vou para outro, se você for para o outro, eu vou para um lado. Aí Ló decide. Parece que já estava esperando. E ele decide ir para duas cidades muito prósperas, chamadas Sodoma e Gomorra. E a decisão foi baseada em tomar vantagem, porque a Bíblia diz que ele viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada. Ele disse, uau, 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 titio vai se dar mal. Não sei se você sabe, aquele jovem cheio do dinheiro, ele virou, quando ele chegou lá, uma celebridade. Então, a decisão que ele tomou foi baseada na sua própria vontade, seus desejos carnais. Então, quando ele chegou lá, parecia que estava dando certo. Porque ele chegou lá, ele era o cara. Lá na casa do papai, ele tinha que acordar, ajudar o irmão a trabalhar, e vai para lá, e vem para cá, e tal. E ele agora chega no local cheio do dinheiro, cheio da grana. Não parecia que ele tinha tomado a decisão certa? Então, aqui vai um conselho do fundo do meu coração. Não se impressione com resultados rápidos. Isso não quer dizer que a decisão foi acertada. Vou me divorciar, larguei minha mulher. A mulher diz, vou me divorciar, larguei meu marido. Imagine que eu tomei essa decisão porque eu não aguentava mais viver com essa pessoa conflitiva. Essa pessoa drena a minha energia. Foi um erro. Aí encontro uma pessoa. E a pessoa é cidadã americana. E ela diz, é de Deus. Poucos meses, na mão temos um cartãozinho chamado Obrigado, Senhor, quero dedicar-te. Não se engane, não é porque os resultados estão vindo bons rapidamente que significa que você tomou a decisão acertada, não, queridinho. Porque o jovem virou uma celebridade, sabia? Tudo que era rede social naquele tempo era foto com ele. Ele virou um influencer digital. Era muitos seguidores, tinha muitos seguidores lá. Você lembra de Esaú que estava com fome? Lembra? Comeu uma pratada, sabe o que aconteceu? Passou a fome, resolveu o problema, sim ou não? Abraão, queridos, quando Ló foi-se embora, deu aquela paz no arraial, não sei se você está me entendendo. Ficou uma tranquilidade, Ló foi embora com as ovelhas, ele ficou com os deles, pronto. Aquela conversa que a gente ficava escutando todo dia, que tinha briguinha ali, foi o que aconteceu com ela? Acabou. Ló, e a família de Ló, quando chegou em Sodoma e Gomorra, se encantaram. Ficaram apaixonados por aquelas metrópoles, negócio fantástico, ficaram muito contentes. Então, todos estavam pensando, fizemos a decisão correta. Até Esaú perceber que tinha perdido a primogenitura. A Bíblia diz que com lágrimas ele tentou reaver e não conseguiu. Até o jovem acabar o dinheiro, quebrou, bancarrota, falência. Até Abraão ser avisado, Deus vai destruir Sodoma e Gomorra. Ele disse, não, meu sobrinho está lá nessa cidade. Vamos negociar, se tiver tantos justos, agora é tarde. Ló, que tinha tomado aquela decisão tão linda, de ir para aquelas campinas verdejantes, é obrigado a sair a toque de caixa de Sodoma e Gomorra, sem levar absolutamente nada, e ainda perde a mulher no meio do caminho. Você me acompanha aqui? Queridos, eu falei sobre 4 passos para uma má decisão, mas deixa eu falar sobre 4 passos para uma boa decisão. Porque a boa notícia é o que José disse aos seus irmãos. Ele disse, eu sirvo a um Deus que quando a gente se arrepende, quando a gente entrega a nossa vida na mão dele, ele é expert em transformar o mal em bem. Nós servimos a um Deus que é capaz de transformar maldição em bênção. Então, se eu, hoje, estou sofrendo alguma consequência por uma má decisão, Deus é capaz de mudar isso. Você crê nisso? Sim ou não? Então, o que eu tenho que entender? Salmo 119, 30 diz assim, escolhi, tomei uma decisão. Escolhi o quê? Escolhi o caminho da fidelidade. E decidi-me pelos teus juízos. Tomei uma decisão. A partir de agora, eu escolho o caminho de ser fiel.
e eu vou me decidir pelos teus juízos. O que é que está escrito na Bíblia? Eu quero isso. É isso que eu quero para a minha vida. Eu tenho que entender que boa decisão é toda aquela decisão que nasce, que vem do trono de Deus. Quando Romanos 12, 1 e 2 diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que seja esse o vosso culto racional, transformai a vossa mente pela renovação da vossa mente, tem um fim. E qual é o fim? Para que você experimente. Experimenta o quê? A boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Essa que é boa. Eu preciso dessa. E aqui está dizendo, para que isso aconteça, é preciso que tenha um processo dentro de mim, de rejeitar o que está aí, de transformar a minha mentalidade. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Essa frase todinha, existe uma palavra em grego chamada metanoia, que é quando eu mudo o meu entendimento, mudo a minha forma de pensar, mudo a minha mentalidade. É o jovem rico que estava lá, e ele muda a maneira de pensar. Dizer, o que eu decidi foi uma loucura, foi uma bobagem, eu fui um egoísta. O nome disso em português é arrependimento. Não confunda com remorso. Arrependimento é quando eu sinto e sei que a causa da minha decisão, é o problema, e não apenas as consequências. Muita gente chora pensando que está arrependido por causa das consequências, mas nem sempre o chorar pelas consequências traz arrependimento. Às vezes traz apenas uma palavra chamada remorso. Eu choro porque estou tendo consequências, mas não me arrependo de tê-lo feito. É alguém que traiu a esposa e não se arrepende de ter traído. Chora e sente remorso porque a esposa descobriu e agora a sua vida virou de cabeça para baixo. Arrependimento é outra coisa, é dizer: eu quebrei o meu pacto com a minha esposa, eu quebrei o meu pacto com Deus, eu quebrei o pacto com a minha família, eu me arrependo disso. Eu não só pequei, como levei esta moça a pecar, ou vice-versa, se for a mulher. Ou seja o que for, tudo começa com arrependimento. Aquele jovem começa a mudar a história dele quando ele se arrepende. Em Lucas 15, 17, ele diz: então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? O que é que ele estava dizendo? Eu tomei a decisão errada, não deu certo, estou faminto. E preste atenção, o arrependimento se transforma numa boa decisão quando ela vem acompanhada de uma atitude. Precisa ter uma atitude. Perdi uma grande amizade em um certo momento, porque errei, tomei uma decisão. Então eu tenho que ter uma atitude. Qual é a atitude? Hoje, quando eu sair daqui, eu vou ligar para essa pessoa. E em vez de dizer: olha, eu errei, mas você errou também? Isso é um problema dele, se ele errou também ou não. Ele diz assim: eu quero te ligar para dizer o seguinte: sabe quando aconteceu isso aí? Eu errei. E o que é que você quer em troca? Eu não quero nada, eu quero dizer a você que eu errei, me arrependo, te peço perdão. Quando esse jovem cai em si, a Bíblia diz no versículo 18: levantar-me-ei e irei ter com meu pai e lhe direi: pai, pequei. Quem pecou? Ele. Pequei contra o céu e diante de ti. Não é assim: pai, eu estou vindo aqui para conversar com o senhor pelo seguinte: eu pisei na bola. Mas eu vou lhe dizer uma coisa: não tem quem aguente viver com aquele meu irmão aqui não, o cara é muito chato. O senhor não me dava atenção, dava mais atenção a ele do que a mim. Isso é arrependimento? Arrependimento é assim: eu errei. Me arrependo. Eu errei contra Deus, errei contra você. Oséias 6:1 diz: vinde e tornemos para o Senhor. E é preciso, junto com o arrependimento, uma palavra humildade. Ele diz no versículo 19: já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Na versão original, que algumas vezes é traduzido como jornaleiros, ele não está pedindo nenhum emprego fixo. Ele está pedindo emprego temporário. Jornaleiro é aquele que trabalhava por jornada. Quando tinha safra, ele disse: me trata desse jeito. Era a escala mais simples dos funcionários daquela fazenda. Confessar, Lucas 15, 21. E o filho lhe disse: pai, eu pequei, eu não sou digno. Venceu o medo do confronto. Lucas 15, 20. Levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou.
E é isso que eu vim te dizer. Tudo que eu falei aqui hoje, tudo, é para dizer a você que Deus é bom e Deus é bom. Quando Pedro inaugura a era da igreja, através do primeiro sermão pentecostal, porque a era da igreja é o mistério, é o segredo, que Paulo diz, o mistério que nos foi revelado. Cristo em nós, esperança da glória. A igreja passa a ser o templo. Não importa se o templo de Salomão está construído, se está destruído. Não importa, como disse Jesus, se é para adorar no monte ou se é para adorar na cidade. Ele disse, você não sabe, vai chegar um tempo que isso aí não vai importar. Porque o Pai está procurando verdadeiros adoradores, templos ambulantes. Você é um templo ambulante, você é templo do Senhor. Onde você andar, é Emmanuel, Deus está com você, dentro de você. O Espírito Santo passou a morar no homem. Não era mais uma visita ocasional, e foi cheio do Espírito, e o Espírito se ausentou dele. Não, você se encheu do Espírito. E o que é que eu posso fazer hoje, pastor? Você pode transbordar do Espírito, mas também você pode apagar o Espírito, você pode extinguir a ação do Espírito. O que é que produz isso, pastor? Buscar o Senhor, verdadeiro adorador, vida de oração, leitura da palavra, obediência, fidelidade, transbordar do Espírito. Como é que você está dizendo isso? Falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, assim vocês serão cheios do Espírito. O contrário também é verdade. Me afasto, não venho cultuar, não frequento a igreja, não vou ao GE, fico frio, fica aquela brasa fora da fogueira. Começa a apagar, começa a extinguir. Preciso da ação do Espírito Santo, mas ela está tendo muita coisa por cima. É como aquele carro off-road que pode andar no Everglades, que tem aqueles faróis maravilhosos, mas ele entrou na lama. Ele entrou na lama. E quando ele sai da lama, os faróis estão completamente enlameados. Ele liga, a luz está forte, mas não ilumina. Porque a ação da luz está sendo impedida. Você me acompanha? Sim ou não? Quando Pedro começa aquele sermão, ele diz, esses varões aqui não estão bêbados, não. Aqui está se cumprindo o que disse Joel, só que ele acrescenta uma frase, ele diz, nos últimos dias. Joel diz, depois disto. Ele diz, nos últimos dias, o Senhor derramará do seu Espírito sobre toda a carne. E ele cita esse versículo que nós lemos hoje em Joel 2:28. Mas por que é que Pedro falou últimos dias? Porque a igreja está vivendo os últimos dias há 2000 anos. Nós estamos vivendo esse ato chamado graça. São os últimos dias que crescem. Cresce a apostasia, mas cresce o derramar. E você diz, mas como é que eu sei? Depende de onde você buscar. E eu estou aqui para dizer a você que entre de vez nessa busca. Sabe, queridos, a gente sabe que toda decisão traz uma consequência. Gálatas 6:8 diz, porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Antes do dia do vale da decisão, Deus fez a decisão mais amorosa e importante de toda a história da humanidade. Em João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa foi uma decisão de Deus por mim e por você, para que naquele dia, você, eu, nós, você que nos escuta, possa escutar da boca do Rei. Vinde, benditos do meu Pai, para esse reino que está preparado para você desde a fundação dos tempos. Amém, queridos? Sabe, talvez hoje aqui, nesse local, ou onde qualquer pessoa que me escute, ou no dia que você escutar essa palavra, talvez você esteja alegre, talvez você esteja feliz por boas decisões que você tomou. E eu me alegro com você. Mas é possível também que tenham pessoas que nesse momento sofrem por terem tomado mais decisões. Mas a grande e boa notícia, Salmo 51:17 diz, a um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus.
queria dar uma oportunidade a você. Queria que fosse um momento seu. Se você, durante a palavra, você lembrou de alguma decisão que você tomou, naquela hora você agiu pela emoção, você foi pressionado ou pressionada, não orou o que deveria orar. Você disse, o que é orar o que devia orar, pastor? É orar até ouvir Deus, né? A Bíblia diz que Elias orou com instância, ou seja, orar até ouvir a resposta. E aí você diz, eu tomei uma má decisão, estou sofrendo consequências disso. Mas hoje você quer fazer um acerto com Deus. Você quer dizer assim, Deus, te peço perdão. Se for o caso, pedirei perdão a outras pessoas. Mas aqui eu tomo uma boa decisão. Eu hoje aqui tomo uma boa decisão. Então, se você foi tocado de alguma maneira pelo Senhor, não se envergonhe. Até porque esse é o momento de tomar uma decisão. E o Senhor Jesus sempre nos alerta, aquele que se envergonhar de mim, eu vou me envergonhar dele, mas aquele que não se envergonhar, eu também não me envergonharei dele. Então eu queria que, em primeiro lugar, você viesse à frente, para que a gente orasse juntos, depois eu vou orar por você. Então todo aquele que sente um toque do Espírito nesse momento, sai do seu lugar, vem aqui, Deus quer falar com você. Queria que você, né, que está aqui na frente, na sua casa, onde você estiver, lembre que você está diante daquele pai que correu e abraçou o filho, que correu e o beijou, que correu e disse, não, você vai sentar na mesa, você é meu filho, que trocou suas vestes, que colocou um anel de honra no seu dedo. E eu quero que você receba esse abraço nesse momento. Converse com ele. Se pactue com ele. Meu Deus, em nome de Jesus, Senhor. Perdão pelos nossos pecados. Perdão por nossas decisões que foram tomadas no calor das emoções, sem pausar, sem orar, ou apenas uma oração mecânica. Senhor, me perdoa, nos perdoa. Traz um avivamento de dentro para fora. Traz um avivamento, meu Deus, em nós que somos teus templos, templos do Espírito Santo, Deus, morada do Altíssimo. Vem sobre mim, sobre a tua igreja, sobre meus irmãos, nossos irmãos. Santifica-nos na verdade. A tua palavra é a verdade. Fica conosco, Senhor. Ouve as orações que estão sendo feitas aqui. Cada um nesse momento, meu Pai, que está fazendo a sua oração. Cada um nesse momento, Senhor, que está diante de Ti, recebe, perdoa, direciona, mostra a boa decisão, mostra o caminho de retorno. Tu és aquele que transforma o mal em bem, a maldição em bênção, e nós estamos diante de Ti, e Te louvamos e Te adoramos, ó Senhor dos senhores, Rei dos reis, Jesus Cristo. É no Teu nome que nós oramos. Amém.